Olha, entra aqui no canal Orgineia Marques TV, dá um like legal, compartilha com os amigos e inscreva-se também no nosso canal Muito Família. O assunto de hoje, assiste o vídeo até o finalzinho e você pode tirar suas conclusões, porque é um fato real que aconteceu com uma pastora traída. A pastora foi traída pelo seu marido, um casamento longo, já estava com 27 anos de casados. Essa pastora estava há 5 anos dirigindo uma igreja e ela naqueles 5 anos que ela estava já naquela igreja consagrada pastora, o esposo dela estava há 3 anos na igreja, tinha se convertido e estava junto com ela na igreja, frequentando os trabalhos, tudo normalmente. E em 2004, depois de 5 anos de pastora, lá tudo bonitinho, em 2004, o marido dela conheceu no trabalho dele, vizinha, uma moradora do bairro onde ele trabalhava, e uma senhora que frequentava lá a empresa onde ele trabalhava, era uma cliente. Ela se afeiçoou muito ao esposo da pastora, num outro bairro longe da igreja. E ela se afeiçoou, e ela era casada. E ele correspondendo a ela os sentimentos, e assim foi crescendo e virou um fogo, a paixão muito grande. E ela então desfez do casamento dela, mandando o esposo embora, e aquele esposo da pastora assumiu aquela mulher, e bem mais nova do que ele, e os dois foram viver juntos em 2004. E interessante que a separação dele e da pastora não teve discussão, não teve nem explicação, né? Ele tomou a decisão, saiu de casa e foi embora morar com essa senhora no ano de 2004. Com o passar do tempo, a pastora, naquele momento do choque, da separação, da ruptura de um casamento longo, ela teve um trauma muito grande e adoeceu. Adoeceu, ficou 2 anos enferma e com muita dificuldade para até caminhar. Mas mesmo assim, se arrastando e sendo amparada pelos membros da igreja, ela ia para os cultos, para o trabalho, e continuava o ministério dela com muita fragilidade. Ela ficou tão traumatizada porque ela teve muitas perdas, envolveu a vida dela toda. E ela se sentiu muito humilhada diante da igreja, diante da sociedade, diante da família. E um casamento longo, que ela acreditava que era até que a morte os separe, foi interrompido bruscamente. Então aquilo trouxe para ela um sofrimento muito grande, afinal de contas, era o esposo dela, o marido dela, que ela amava tanto e respeitava tanto, e confiava num certo ponto. E ela pensou, agora eu perdi a igreja, perdi tudo, perdi casamento, perdi marido, perdi igreja, perdi tudo. Aí nesse ponto eu quero dizer para você, aquela pastora teve o amparo da sua família, mesmo que ela se sentiu humilhada e envergonhada diante de todos, os filhos a abraçaram, e a igreja que ela julgou já perdida, porque a igreja poderia não aceitá-la como pastora e separada do marido, rejeitada, né, repudiada pelo seu marido, não seria muito difícil a igreja também não aceitá-la. Então ela teve tudo como perda, mas, para a surpresa da pastora, a igreja a abraçou e a amparou, deu todo o suporte a ela, os horários que ela não podia ir, outros que estavam lá faziam o trabalho, mas deu continuidade na igreja. Mesmo ela achando que assim ia perder tudo, veio uma comissão da convenção a qual a igreja fazia parte na época, foi uma comissão de pastores e da liderança da convenção, que a igreja fazia parte, foram na casa da pastora e conversaram com ela
e deram uma força a ela e disseram: não, a senhora não vai perder a sua credencial, a senhora não vai perder a sua igreja, a senhora vai continuar pastoreando, e porque não foi a senhora quem errou. A senhora não pode pagar pelo erro de alguém que errou. Então a senhora vai continuar e não vai perder. Porém, nós vamos acompanhar o seu desenvolver, o seu desenrolar nesse período, até que a senhora se restabeleça dessa situação que a senhora está passando já de depressão. E aquela pastora, muito abraçada pela igreja, pela convenção e pela alguns da família, ela conseguiu se reerguer. Ela voltou, assumiu totalmente seu ministério e continuou trabalhando na obra de Deus. Aí vem um ponto que eu quero dizer para você: a fidelidade a Deus, o amor a Deus e ter forças para perdoar. Porque essa pastora, nesses 2 anos que ela ficou muito doente, ela procurou, nos primeiros meses que o esposo dela saiu de casa, ela procurou o esposo para reconciliação, procurou ajuda com o advogado e tudo, mas ele não aceitou reconciliação e continuou com aquela senhora e ficou por lá e passou a morar no outro bairro onde aquela senhora morava. E a pastora deu continuidade, mesmo sendo traída, revoltada, sentimentos de perda, como foi muitas, e ela, mesmo assim, ela depois pediu o divórcio, depois de uns certos anos, que o marido realmente não quis voltar mais para casa, então ela pediu o divórcio e deu continuidade no seu ministério e perdoou o seu marido totalmente. Ela perdoou de uma forma que ela vê ele como uma outra pessoa comum, uma pessoa que para ela pode ser um amigo, como pode não ser, não tem importância nenhuma. Ela não guardou mágoa, isso é muito importante, não guardar mágoa, nem do marido e nem da mulher, né, que foi o pivô para tirar ele de casa. Foi uma destruição da família dela e da família da pastora, porque isso foi uma estratégia do diabo para derrubar a pastora do seu ministério e acabou destruindo a família. Porém, Deus deu a alegria à pastora, saúde, devolveu a saúde, ela se restabeleceu, ela estava muito magrinha, perdeu muito peso, ficou realmente muito fraquinha. Ela ganhou peso novamente, se restabeleceu e conseguiu perdoar o marido. E hoje ela continua no ministério da igreja dela, já está lá 20 anos. E o marido continua por lá e ela não procura nem notícia, não procura saber, porque perdoar é uma coisa e conviver com a pessoa é outra coisa. Então ele vive a vida dela, ele vive a vida dele lá com quem ele quer e ela vive a vida dela no ministério da igreja fazendo a obra de Deus. E assim Deus honra a fé de cada um daquele que crê. Se você está passando por uma luta qualquer, olha, sozinho você não é capaz de vencer, não é capaz de perdoar. Mas se você for fiel até o fim, se você perseverar, no momento certo, Deus vai te reerguer e te dar dupla honra. Pode ter certeza disso. Muitos julgaram que aquela pastora não terminaria o ano, de tão raquítica, de tão magrinha, de tão debilitada ela ficou, julgaram que ela morreria. Mas ela se levantou das cinzas e hoje está lá no ministério maravilhoso. É uma vitória que a gente pode contar. A pastora traída deu a volta por cima. Você também pode. Dá um like, compartilha e se inscreva também no nosso canal Valdineia Marques.